eu acho que foi uma coisa mais sentida do que pensada, porque o título, Não Pise no Meu Vazio, ele veio para mim já com a urgência de que ele se tornasse um livro. E logo que eu comecei a pensar em fazer, na escolha dos textos, porque o título veio depois de eu ter escrito já a maior parte dos textos. E quando eu comecei a garimpar os textos que eu tinha escrito para transformar em livro, organicamente já tinha essa construção de o que preenche, o que esvazia, e o que preenche e esvazia ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim, foi mais isso que me fez transformar isso em livro, do que eu tenha querido fazer um livro e então tenha encontrado esses recursos. Isso veio antes. Tanto o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão quanto Não Pise no Meu Vazio, eu tendo a pensar que são formas de abordar um amor que se propõe a ter uma certa relação com a desidealização. E aí eu digo uma certa relação com a desidealização porque às vezes a gente fica pensando que tem como desidealizar, que tem como sair da fantasia de completude em relação ao amor. E me parece que não, a gente sempre tem uma relação com uma fantasia, a gente sempre tem algum tipo de expectativa, a gente sempre está esperando algo de alguma coisa ou de alguém. Então não se trata de esperar que a gente pudesse sair disso, porque seria mais uma versão de uma nova fantasia de completude, mas uma forma de abordar o amor que se proponha a acolher algo da solidão, no amarelinho, um pouco do vazio em relação a esse laranjinha, né? Então são formas de pensar que é possível viver coisas do amor e, ao mesmo tempo, viver coisas que digam respeito ao vazio e à solidão. E não como opostos, mas como ambivalências. Escrever e amar são coisas que a gente faz a partir da nossa relação com os vazios. Por isso, são coisas que... por que escrever e por que amar? São coisas que me são muito caras. Então, o vazio, os vazios, são coisas das quais eu não posso abrir mão. Mas assim como quando eu publiquei A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, eu fazia uma certa defesa à solidão, agora no Não Pise no Meu Vazio eu faço uma certa defesa ao vazio, no sentido de poder nos colocar numa relação com o vazio que não seja de absoluto sofrimento, que não seja de susto, porque nós temos uma forma de viver da qual a gente é fóbico do vazio. Então qualquer coisa que nos dê notícias de vazio, de silêncio, de solidão, de espaço, a gente rapidamente encontra formas de preencher, de tamponar, de completar, de fechar, de liquidar. E isso vai angustiando, isso vai adoecendo, isso vai fazendo sofrer. Então, na minha experiência, escrever, por exemplo, é uma coisa da qual não se pode fazer de outro lugar a não ser a partir do vazio. Porque se escrever for alguma coisa para eliminar o vazio, então se escreve um último texto e depois se para de escrever. Assim como se amar for alguma coisa para eliminar o vazio, então na experiência amorosa a gente encontra um último encontro com o objeto amado e para de amar. Então, para a gente poder continuar, alguma coisa tem que restar. Acho que vazio e solidão são nomes para isso. Eu tenho 1000 ideias. 1000 ideias sendo gestadas. Mas ainda não tem nada muito concreto, né? Tô vivendo aqui essa experiência com o amor na relação com a solidão, o amor na relação com o vazio. E sigo escrevendo na aposta de que isso possa gerar algo, mas ainda sem um nome para isso. Quando a gente escreve, a gente se divide entre aquele que escreve e aquele que lê aquilo que escreve. E quem nos atrapalha na escrita não é aquele que escreve, é aquele que lê aquilo que está escrevendo.
Clarice dizia isso, né, que escrever, ler aquilo que se escreve, tem uma certa relação justamente com o resto, porque quando você escreveu já não é mais aquilo. O ato de escrever modifica quem escreve e, portanto, modifica a nossa relação com o texto. Então, quando a gente lê aquilo que escreveu, a gente não consegue mais ler exatamente aquilo que se escreveu, porque já se é outro. Claro, eu agradeço imensamente todo mundo que já leu alguma coisa que eu escrevi, seja nos livros, seja nas redes sociais. Agradeço imensamente os livreiros e as livreiras que recomendam as coisas que eu escrevo. E A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão é um livro que tem uma pegada poética, mas também tem uma pegada teórica, tem uma certa relação com o mundo acadêmico, uma certa relação, né? Agora, o Não Pise no Meu Vazio é um livro que é bastante diferente na forma da escrita, porque se tratam de textos ainda mais poéticos, mas em primeira pessoa, muito em primeira pessoa. Então, é uma aposta que eu faço numa outra forma de escrita, é uma aposta que a editora faz também, num outro formato da minha escrita, e eu espero que encontre ressonância nos leitores e nas leitoras.